Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de Biologia. O tema de hoje é Cordados os répteis, primeira parte, vamos lá? Então, objetivos da aula de hoje, né? Então a gente vai compreender a origem, a evolução dos répteis, caracterizar o grupo dos répteis filogeneticamente e compreender a classificação desse grupo de animais. Bora lá então! E a gente começa com uma notícia. Os dinossauros eram répteis ou pássaros? Os dinossauros se extinguiram sem dúvida, mas alguns de seus parentes sobreviveram ao meteoro que acertou a Terra há 65 milhões de anos. Novas descobertas indicam que os dinos eram muito parecidos com os pássaros, isso mesmo. Quando a gente assistiu aqueles filmes que falam sobre os dinossauros, tudo leva a entender que os dinossauros vieram dos répteis e por muito tempo nós realmente acreditamos nisso. Mas com novas evidências, né, com fósseis e com a observação, comparação com, né, o corpo dos pássaros em relação aos répteis, em relação aos fósseis de dinossauros encontrados, foi possível compreender que, na verdade, os dinossauros eles são mais parentes, né, mais parecidos com as aves do que com os répteis propriamente dito. Tá? Existem algumas evidências, por exemplo, o pescoço em formato de S, não é? Como do tiranossauro. Aves é que tem o pescoço nesse formato e não répteis, tá? Outra evidência também, as penas. Alguns fósseis de dinossauros foram encontrados com vestígios de penas, mas como assim? Né? Como um réptil vai ter pena se réptil não tem pena, não é mesmo? Tá? Existem outras evidências, mas a gente vai falando mais para frente, ok? Essas são apenas duas que aproximam mais os dinossauros com as aves do que com os répteis propriamente dito. Mas hoje a gente vai falar sobre os répteis especificamente, tá? Então, ó, no filme Jurassic Park, os dinossauros foram recriados utilizando parte do DNA de dinossauro, parte do DNA de anfíbios. E agora os dinossauros parecem mais com répteis, anfíbios, aves. Quais características um animal deve ter para fazer parte do grupo dos répteis? Então eu falei que a gente vai falar sobre o grupo dos répteis, né? Mas o que um animal tem que ter, que característica ele tem que ter para estar no grupo dos répteis? Por exemplo, para estar no grupo dos anfíbios, como você já deve ter estudado, anfíbios é aquele que tem meia vida na água, meia vida na terra, né? A parte larval dele é na água, a parte adulta é na terra. Então isso é uma característica bem marcante dos anfíbios, né? Mas os répteis não têm essa característica, tá? Os répteis, eles têm várias outras características que visivelmente já se parecem diferentes de anfíbios, por exemplo. Lá no filme, o filme era ficção, certo? Então, na verdade, o DNA que, né, que possa ter sido encontrado de dinossauros, não daria para recriar um dinossauro assim, né? E provavelmente na hora de completar esse DNA, daria muito mais trabalho do que foi realmente mostrado no filme, né? Ali seria um misto, né? Um híbrido entre dinossauros e anfíbios, por exemplo, tá? Mas de fato os dinossauros eles têm mais características parecidas com aves do que répteis propriamente dito. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos répteis, né? E a gente começa com pressões evolutivas. Então a gente pensa o seguinte, lá no grupo dos anfíbios, os animais, eles tinham, né, nascia o ovinho, o ovo era colocado na água, não tinha uma casca, ele era molenga, né, os ovinhos de sapos, rãs e pererecas, salamandras, né, a larva nascia na forma de girino, que tem a capacidade de nadar, tem brânquias e tudo mais. Conforme esse girino vai sofrendo metamorfose, ele tem a capacidade de respirar com pulmões também, né, além de respirar com a pele, e assim ele consegue ir para um ambiente terrestre. Répteis é o primeiro grupo de animais que de fato conseguiu ficar na terra, sem depender da água ali para a reprodução, certo? Então eles têm uma estrutura esquelética mais robusta, né, para fixar esses músculos com mais resistência. Tem a presença de escamas na pele que protege a pele, então répteis já não têm mais a respiração através da pele, né, como tem em espécies de sapos.
E eles vão ter, claro, os pulmões, já que não tem respiração pela pele, né? Não tem respiração cutânea, vai precisar dos pulmões. E a presença do ovo com casca. Essa é uma novidade evolutiva muito importante nesse grupo. É o primeiro grupo que apresenta ovo com casca. E por que essa casca? Essa casca é justamente para proteger ali aquele embrião. Ele está simulando aquele ambiente aquático. Então, os ovos de peixes, os ovos de anfíbios ficavam na água. Então, ele é todo membranoso, né? Não precisava ter aquela proteção extra justamente porque estava na água. Agora, para o animal poder se desenvolver fora da água, sem depender da água durante a reprodução, ele precisou ter essa característica. Então, esse ovo com casca é justamente a característica marcante do grupo dos répteis, certo? Bom, vamos para a primeira atividade então. O grupo dos anfíbios foi o primeiro a fazer parte do grupo dos tetrápodes, aqueles que têm 4 patas, né? Porém, a sua reprodução precisa acontecer na água. Qual a principal adaptação que permitiu aos répteis a ocupação definitiva do ambiente terrestre? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Se você prestou atenção no que eu expliquei antes, falando do ovo com casca, sim, a presença do ovo com casca é justamente o que permitiu, né, essa ocupação definitiva. Então, ó, o ovo com casca que é impermeável, ou seja, ele protege, né, o embrião, que tem os anexos embrionários ali dentro, que vai nutrir esse embrião, que vai protegê-lo, certo? Vão impedir a perda de água para o ambiente, ou seja, a gente chama esse grupo de amniotas. Amniota quer dizer que possui o âmnio, né? Tem aquela proteção ali para o embrião, tá? Então, nesse caso dos répteis, tem o ovo com casca e dentro tem o âmnio, por isso o amniota, que vai nutrir esse embrião e vai protegê-lo durante o período de incubação, né? Até que ele de fato possa nascer. Ok? Então, essa é a primeira novidade evolutiva, o que permitiu que os répteis pudessem, de fato, conquistar o ambiente terrestre. Ok? Vamos lá. Então, a origem dos répteis, né? Então, aqui aponta para o período carbonífero, né? Lá na era paleozoica. Então, estima-se que tenha ocorrido em um período determinado, denominado carbonífero superior, ou seja, cerca de 320 a 310 milhões de anos atrás. Então, imagine o seguinte, né? Qual que foi essa pressão? Por que será que surgiram esses grupos, né? Por que surgiu o grupo dos répteis? Vamos pensar um pouquinho nos anfíbios, né? Nos peixes. Os peixes são aqueles animais os mais simples que surgiram primeiro, estavam na água, certo? Aí a gente tem um momento ali que a água começa a evaporar, falta espaço e tudo mais, né? E daí você tem algumas espécies que já apresentam, por exemplo, algumas estruturas que lembram um pouco patas, né? Que já nascem assim e começam a conquistar um ambiente terrestre, mas ainda depende da água para a reprodução, certo? Então, essa escassez de água é que pressionou as espécies a que algumas características prevalecessem. Então, aqueles que começaram a produzir aquele ovo com casca, né, conseguiram de fato dominar o ambiente terrestre, ok? Que no caso são os répteis. Então, essa pressão da falta da água, né, da escassez de água, a escassez de espaço ali nas lagoas, né, a procura por alimento fora da lagoa, que foi a pressão que foi surgindo o grupo dos anfíbios e depois, posteriormente, o grupo dos répteis. E o dos répteis foi mais ou menos em torno ali do período carbonífero superior, ok? Características, então, desses animais. Pele seca, né? Então, anfíbios tinham a pele úmida, ok? Epiderme espessa, com escamas, com placas, né? Essa parte externa da pele bem espessa, tá? Locomoção por quatro patas, são tetrápodes, tá? Ovos com cascas e pulmões, né? Que foi através das pressões evolutivas que aconteceu isso. A equidise, ou seja, aquela troca, né? Da pele, que acontece de uma vez só, né? Que a gente ouviu falar lá em artrópodes e agora a gente ouve falar novamente nos répteis, né? E aí algumas serpentes e lagartos fazem isso, então periodicamente troca essa pele, né? De uma vez só. A carapaça e o plastrão, que é dos quelônios, né? Tartaruga, jabuti, né? Que tem aquela parte interna, ventral e aquele casco grande nas costas, né? A carapaça e o plastrão, ok? Plastrão é a parte interna, carapaça é a parte externa ali, atrás, né? Nas costas, ok? Classificação. Então, dentro do grupo dos répteis, a gente tem algumas classificações de acordo com as características dos seus corpos, né? Então, a gente tem ali testudines, que representa tartarugas, jabutis e cágados, tá? Esquamata, que é lagartos e serpentes, crocodília, crocodilos e jacarés, e a gente tem um quarto, né, que é o rincocefalia, que é a tuatara, que lembra um pouquinho, né, o lagarto, né? Mas tem algumas características aí que diferem, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os grupos, então. Testudines, né? Jabuti, cágado e tartaruga, tá? São eles que são os representantes, são animais ovíparos, ou seja, botam ovos, tá? E não possuem dentes, né? As diferenças entre esses grupos são mais visuais, né? De acordo com o ambiente em que eles vivem, tá? Então aqui, ó, como que eu sei, né, quando que é uma jabuti, quando que é uma tartaruga, quando que é um cágado, né? Então o jabuti, ele é terrestre, tá? O casco dele é mais alto, né? Tem um casco alto. As patas são cilíndricas, tá? Que tem unhas nas pontas, que daí vai permitir a caminhada no ambiente terrestre, vai facilitar. Já os cágados e as tartarugas, eles vão ter o casco um pouco mais baixo, tá? Justamente para permitir a natação ali, para não atrapalhar na velocidade, por exemplo. Os cágados são de água doce, tem membranas entre os dedos, que permite a natação,
tá? E as tartarugas marinhas não têm essa pata com dedos, né? Na verdade tem nadadeiras, né? Ela tem o formato de nadadeira, a pata tem formato de nadadeira, e daí no caso as tartarugas são marinhas. A gente não tem tartaruga especificamente de água doce. O que a gente tem de água doce são cágados, certo? Tartaruga é marinha, tá? No grupo dos crocodílias, né, entram aí crocodilos, jacarés e os gaviais, que a gente nem ouve falar muito, mas eles são típicos da Índia, tá? São animais semiaquáticos, isso quer dizer que eles podem ficar no ambiente aquático, no ambiente terrestre, certo? Tem as narinas, né, na parte superior da cabeça e não é por acaso, é justamente para permitir com que ele fique mais tempo escondido embaixo d'água e assim ele consegue dar o bote com mais facilidade, até porque no solo ele não consegue ser tão ágil na água, ele é muito mais ágil, tá? E daí tem algumas diferenças dentro desse grupo, né? Como que a gente identifica, né, esses animais? Então, como que eu sei quando que é um gavial, quando que é um jacaré e um crocodilo? O gavial é o mais fácil de todos, se você perceber aqui o focinho dele é alongado, é estreito. Então, você vai encontrar provavelmente em algum zoológico, que é até mais difícil mesmo, né? Mesmo ali em zoológicos ainda é difícil, mas eles são indianos, né? É típico da Índia, tá? Crocodilos e jacarés, eles são levemente parecidos, tá? Crocodilos têm dentes longos e alinhados, a glândula na língua que ajuda a excretar o sal, tá? Já o jacaré tem um focinho curto e mais largo. Dos crocodilos, a dentição fica bem evidente do lado de fora, não é tão evidente quanto do jacaré, tá? E a dentição, pode ver que é um pouquinho diferente de ambas as espécies, tá? Lembrando que o crocodilo também ele é maior, mais robusto, né? O jacaré já é um pouco menor, já não é tão robusto assim, ok? Bom, vamos para a segunda atividade então. No jogo de Isle ou de Isle, o gamer seleciona um animal para sobreviver em uma ilha hostil. A imagem abaixo mostra um desses animais. Podemos caracterizá-lo agora como jacaré, como crocodilo, ou será que ele é um gavial? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu identificar? Bom, gavial é fácil dizer que não é, né? O focinho não é tão comprido. Mas será que é um jacaré? Será que é um crocodilo? Bom, se você olhar a imagem, ele é bem robusto, grandão, né? Tem esse focinho grande. E agora? Será que é um crocodilo? Será que é um jacaré? É um crocodilo. Tá? É um crocodilo porque tem dentes longos, alinhados, podem ser vistos mesmo quando ele fecha a boca, assim. Tem algumas espécies de jacaré que a gente até consegue ver os dentes, mas eles não são alinhadinhos, né? Tá? Eles não são tão evidentes assim quanto o do crocodilo. Além do que o crocodilo é grande, é robusto, tem o focinho mais comprido, mais largo, ok? Bom, outros grupos, né, dentro dos répteis, o grupo do esquamata, esse que é o mais diferente, digamos assim. Nesse grupo aqui entram lagartos, anfisbenas e serpentes, tá? Então alguns vão ter patas, né, são tetrápodes, outros não, como as serpentes. Então, uma característica importante nesse grupo aqui é justamente a presença de escamas. O teiu, que é esse aqui da imagem, por exemplo, a lagartixa, eles têm uma característica que outros animais, né, desse mesmo, né, do grupo dos répteis não tem, que é uma estratégia de defesa, que quando eles se sentem ameaçados, né, quando tem um predador ali à espreita, eles soltam a cauda e fogem, essa cauda vai se regenerar, tá? Então é uma forma de você ali, do animal, enganar o predador. Então o predador vai se alimentar, vai se alimentando da cauda, enquanto isso dá tempo dele fugir, ok? Serpentes não fazem isso. Tá? Então as serpentes também são chamadas de ofídeas, tá? Ou cobras, não possuem patas e são pertencentes, né, à subordem Ophidia. Já os lagartos apresentam um corpo coberto por escamas e tem 4 membros além da cauda. Tá? E a anfisbena, que é essa aqui da imagem, é a chamada de cobra de 2 cabeças, tá? Tem a cauda arredondada que lembra a cabeça, então olhando assim, sem conhecimento, você imagina que ela tem 2 cabeças, mas na verdade ela não tem, né? É a cauda que é arredondada, tá? Então é como aqui na imagem, tá? Bom, nessa aula então nós conhecemos as origens dos répteis, caracterizamos os répteis como grupo não monofilético, né? Classificamos eles e caracterizamos os principais grupos dos répteis, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.